Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, reunião ordinária do dia 6 de setembro de 2018. Primeiramente, nós faremos a leitura da ata da reunião anterior. Não sei se está... Boa tarde. Ata da reunião ordinária número 18, 2018, Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Aos 30 dias do mês de agosto do ano de 2018, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 17 horas, os vereadores Arley Tomazoni, Flávio Rabstreuter e Vinícius Araújo, integrantes da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei número 2618. Dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria na execução de obras públicas que enumera: referente à pavimentação asfáltica de trechos das ruas Roque Gonzalez e Washington Luiz. Projeto de lei número 4118. Dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhorias na execução de obras públicas que enumera: referente pavimentação asfáltica da rua Antônio Gonçalves de Oliveira. Projeto de lei número 4318. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019. Está aguardando o retorno do Executivo Municipal. Quanto à orientação técnica, que sugeriu algumas alterações. Projeto de lei número 4818. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar repasse de recursos ao Consórcio Intermunicipal de Gestão Multifuncional, CITEGEM. Distribuição das matérias pela presidência da comissão. Os projetos de lei lidos no expediente desta reunião foram distribuídos ao vereador Arley Tomazoni. Com relação ao projeto de lei número 2618, conforme a orientação técnica, está aguardando o retorno do Executivo Municipal, quanto ao envio da mensagem retificativa, em função da orientação técnica. Com relação ao projeto de lei número 4118, conforme a orientação técnica, está aguardando a análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019, na qual deverá constar a receita nova proveniente da contribuição de melhoria prevista neste projeto. Com relação ao projeto de lei número 4318, está se aguardando o retorno da Secretaria Municipal de Finanças quanto à orientação técnica, que sugeriu algumas alterações de ordem técnica, contábil e financeira. Será colocada em primeira discussão na próxima sessão ordinária, conforme previsto no regimento interno. Com relação ao projeto de lei número 4818, o relator solicitou a orientação técnica, a qual concluiu pela viabilidade jurídica do presente projeto, vez que o mesmo não apresenta vícios de origem formal e material. Diante disso, o relator apresentou voto favorável para que o projeto vá para a votação na próxima sessão, oportunidade em que os demais membros da comissão lhe seguiram no voto. O vice-presidente da comissão, vereador Flávio, sugeriu a criação de uma comissão para fiscalizar a obra, que será custeada por este repasse, além do repasse dos demais municípios pertencentes ao Consórcio Intermunicipal de Gestão Multifuncional, CITEGEM. Com relação ao projeto de lei complementar número 818 e ao projeto de lei legislativa número 1718, ficarão para análise na próxima reunião, em função de que serão apresentados projetos substitutivos. A gravação desta reunião ficará arquivada em formato de áudio MP3 e disponível por 7 dias no site da Câmara Municipal, www.trespassos.rs.leg.br, bem como na Secretaria desta Casa Legislativa pelo período de 1 ano, conforme determina a Resolução número 1/2014. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a presente ata, que vai assinada por todos os membros das comissões permanentes. Obrigado, vereador Arley. Eu coloco em discussão a ata. Não havendo nenhum vereador a se manifestar, eu coloco em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.
Ata aprovada por unanimidade. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei número 26 de 2018. Dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria na execução de obras públicas que enumera. Referente à pavimentação asfáltica de trechos das ruas Roque Gonzalez e Washington Luiz. Projeto de lei número 41 de 2018. Dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria na execução de obras públicas que enumera. Referente à pavimentação asfáltica da rua Antônio Gonçalves de Oliveira. Projeto de lei número 43 de 2018 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019. Esse projeto trata da lei de diretrizes orçamentárias, na qual consta a projeção das receitas e despesas para o próximo exercício financeiro, as metas fiscais e os programas, metas e ações da administração pública municipal, servindo de base para a elaboração do orçamento, que é a LOA, Lei Orçamentária Anual. Projeto de lei complementar número 8 de 2018 e projeto de lei legislativa número 17 de 2018 substitutivos. Alteram a lei municipal número 3.211 de 1995, Código de Posturas, e também a lei municipal número 3.836 de 2004. Tais projetos, na sua redação original, têm por objetivo regulamentar o horário de utilização de aparelhos de som e demais instrumentos sonoros ou musicais, como, por exemplo, música ao vivo dos estabelecimentos comerciais, tais como bares e restaurantes instalados em prédios de característica mista, residencial e comercial, situados em área de zona mista da nossa cidade. Os projetos substitutivos incluem a regulamentação do horário em vésperas de feriado e no período do horário de verão. Distribuição da matéria ao relator pela presidência. Os projetos de lei número 26 de 2018, 41 de 2018, 43 de 2018, bem como projeto de lei complementar número 8 de 2018 e o projeto de lei legislativa número 17 de 2018 foram distribuídos para o relator vereador Arley Tomazoni. Nesse momento, o relator fará o relatório, análise e proferirá o seu voto. Os projetos de lei números 26 de 2018 e 41 de 2018 estão aguardando o retorno do Executivo Municipal, quanto às alterações sugeridas pela orientação técnica e também a aprovação da LDO. Por se tratar de receita nova, a ser arrecadada no ano de 2019, contribuição de melhoria. Primeiramente, solicito a orientação técnica em relação ao projeto de lei número 43 de 2018. Projeto, então, que trata da LDO, nós temos aqui a orientação técnica do IGAN. Ela é totalmente contábil, né, da área contábil, portanto não é da minha área, mas eu vou ler algumas sugestões aqui que foram repassadas, só para ter uma noção de como ela é bem específica, bem técnica. A despesa, por exemplo, em alguns momentos é classificada como projeto e não como atividade, então o IGAN sugere, né, esses termos técnicos de orçamento, que se altere e sugere ao Executivo ou então por meio de emenda supressiva. Assim ele enumera mais uns 4 ou 5 itens. Um dos que eu achei, não tendo conhecimento aqui, mas que a gente conversou então com o Executivo, seria que na LDO para 2019 não é indicadores e metas, sejam da educação de forma que se possa estabelecer a conexão com planos municipais ou em qualquer outra função de governo. Sugere-se que seja oportunizada ao Executivo a inserção, ao menos quanto ao Plano Municipal de Educação, pois será uma exigência do Tribunal de Contas para 2019. Então, o Marcos entrou em contato com o Rubens, já conversaram, né? Em relação ao Executivo, veio a resposta de que não havia necessidade dessas modificações, depois o Rubens vai poder explicar, que já domina melhor essa parte contábil. E as demais sugestões do IGAN estão aqui, que podem ser realizadas por meio de emendas, né? Se caso o Executivo não entenda que não é necessário, e se vocês entenderem necessário também, depois da explicação pode ser que não seja realmente necessário essas emendas aí. Bom, boa tarde aos secretários municipais, servidores. Convido inicialmente o diretor de contabilidade da Prefeitura, Rubens da Rosa, e o secretário municipal de planejamento, José Carlos Borchay, para fazer uso da palavra
e nos repassar maiores informações sobre este projeto, especialmente esclarecer dúvidas dos vereadores. Boa noite a todos. Boa noite, não, boa tarde, né? Ainda não escureceu. Eu não sei se... Não, achava que era agora. Das minhas dúvidas, não sei se eu pergunto Rubens, desculpe, Rubens. Rubens, na questão da LDO, comparando a LDO 2018 para 2019, tem algumas coisas aqui que me chamam a atenção, que eu gostaria de um esclarecimento. Por exemplo, vocês colocaram 350 mil na LDO do ano passado para a reforma do prédio, da parte externa do prédio administrativo. Esse ano se botaram mais 300. Foi usado os 350 ou não? Boa tarde aos vereadores aqui presentes. Esses valores são indicativos. Tá? Não é que a gente tenha que usar esses 300 ou esses 350 mil. Como vocês podem ver, começaram as obras aqui agora ao redor da prefeitura. Então, talvez uma parte desses 350 mil que está previsto para esse ano seja gasta esse ano. Esses 300 que está aí é porque essa obra não vai acabar em 2018, ela vai perdurar por 2019. Então, a princípio, é para pagar essa obra do entorno da prefeitura no ano que vem. Porque o orçamento ele tem um princípio da anualidade. Ele é de 1º de janeiro a 31/12. Por mais que foi previsto na LDO deste ano gastar os 350 mil, isso não joga para o próximo ano se não for gasto. Não sei se eu me fiz entender. Como nós temos a previsão de gastar ano que vem, porque a obra começou agora, recém em setembro, uma boa parte da obra, eu não sei se vai terminar esse ano, acho que não. Esse entorno aqui. Então nós deixamos previsto um valor aí para que esse caso não acabe neste ano, para o ano que vem já esteja previsto. Tá. Porque isso daí ele é usado, esses 300, caso não seja usado, ele é usado numa outra rúbrica, é isso? Sim. Tá. A gente tem como pegar acesso disso? Aonde que vai ser? Aonde que eu vejo isso? Tem como me dar uma luz? Não, porque isso vai ser atualizado no orçamento de outubro. Talvez no orçamento isso já nem esteja mais. Tá. Tem mais algumas coisas que me chamam a atenção. Por exemplo, quando vocês falam em funcionalismo e despesa de custeios diversos, isso seria despesa com a folha, com... São todas as despesas para manter a prefeitura funcionando. Desde material de consumo, papel, telefone, luz, água e funcionalismo também. Tá. Combustível dos veículos. Porque na Secretaria de Finanças, por exemplo, que atua, o ano passado foi orçado 1.200.000. E esse ano essa funcionalismo e despesa de custeio cai para 750. Por que essa redução tão drástica assim? Quase a metade. Eu não estou recordando agora, mas se eu não me engano tem um outro programa aí de gestão tributária, não tem? Não, só tem aqui na Secretaria de Finanças, aquisição de imobiliário, 65 mil. Tem um outro... Funcionalismo, o 0500, né? A 0501, tributário eficiente. E nesse tributário eficiente não tem também despesa de pessoal e manutenção? Tem, ele tinha o ano passado 345 mil e esse ano passou para 765 mil. Então se tu somar os dois vai dar mais ou menos parecido, eu acredito. Tá, e tem também que nem assim, ó. No ano passado vocês orçaram para pavimentação com asfalto a frio 30 mil metros quadrados. Isso 542 mil. Esse ano vocês estão orçando para o dobro. Assim, a LDO não é orçamento. O valor que você está comparando da LDO no passado, estou dizendo que foi orçado. Foi orçado o que foi aprovado na LOA. O que está aí não é o orçado. Sim, não, mas eu digo assim, ó, mas aqui ele é um parâmetro, tu faz um cálculo. O que eu quero dizer é que tem não vai bater aqui, por exemplo, 30 mil metros quadrados, vocês estão orçando 1.400.000. Orçando ou estão colocando, de algum lugar saiu esse valor. Sim, esses valores que nos passou foi a Secretaria de Obras.
Porque aqui, se tu olhar, mesmo não sendo contador, no meu caso, tu não bate, porque tinha assim, 1.430.000 metros quadrados. O ano passado, 15.542. Daí tudo bem, podemos falar que houve uma inflação. Mas daí logo abaixo, vocês calculam um outro asfalto, 1.443.000, subiu só 30.000. Então não dá nem para dizer que é inflação. Quer explicar? Não sei, achei que tu ia falar. Assim, ó, esses valores das obras, especificamente, foi nos passados pela secretária Janete. Eu só coloquei aí os valores que foi passado para mim. Tá. Daí também tem aqui, no programa PRO, de repente com recursos próprios ou através de emenda. Como surgiu a oportunidade de uma indicação de vocês, inclusive da bancada de vocês, isso, então se botou como contrapartida. Né? Ano passado se pretendia, de repente, conseguir comprar com recursos próprios. Claro que é bem mais que 300 mil, né? Mas tem que ficar bem claro o seguinte, que na LDO, o principal a gente tem que ver as ações, né? Porque depois esses valores vão ser bem estudados minuciosamente. Porque ali foi colocado como previsão para nós tentar fazer mais ou menos, jogar o que a gente poderia fazer, né? Mas na LOA, depois esses valores têm que ser muito bem ajustados, né? Então a preocupação principal da LDO não seria com os valores, mas sim com as ações. O que está descrito como o que se vai fazer. Né? Então na LOA se entra mais em detalhes então de quanto vai se gastar para fazer. Porque daí quando tu vai para a ação, por exemplo, eu pego aqui da saúde, assistência farmacêutica. No ano passado vocês tinham orçado 950. E não é orçado, eu sei, tá? Quando eu falo orçado eu quero dizer que porque para nós chega um valor. Sim. Alguém calculou que mais ou menos vai gastar isso, não é isso? Aproximadamente, mas pode ser então, muito se mais, não como é orçado, pode ser muito qual menos. é a palavra que tu me coloca? Depende da demanda da Não, mas, sim, medicação. mas tipo assim, quando a gente pega, só para mim entender a LDO, quando eu tenho aqui, Programa de Promoção Turística, por exemplo, funcionalismo e despesa e custeio diverso, 265 mil. Sim. Isso aqui é o quê? É uma previsão. É uma previsão. Uma previsão de gasto. Previsão é um valor indicativo que vai ser usado depois, na hora de nós fazermos o orçamento, a gente parte desse valor. Aí é que como a LDO é feita em julho, nós não temos muita noção ainda do próximo ano. Até pela parte da receita, geralmente ela muda bastante a previsão, porque agora em outubro, até o próprio Poder Executivo tem uma ideia melhor do que vai ser feito no próximo exercício. Então tem algumas coisas que são previstas na LDO, que chega em outubro e o prefeito diz assim, não, eu não vou fazer ano que vem. Aí a gente corta. Então esses valores que estão na LDO, nem todos vão para o orçamento e nem sempre nesse valor que está na LDO. A LDO é uma indicação. É uma previsão só. Tá, porque eu tento entender, né? Assim, porque tu pega assim, ó, na indústria e comércio, despesa de custeio, 180 mil de previsão esse ano. O ano passado era 350 mil, é muita diferença. É porque tinha FECAP? Mas tem a FECAP agora ano que vem de novo. Aí, então, nesse ano não tem FECAP. Entende? Assim, porque não... Mas da FECAP aqui tem 50 mil. Quer ver? Manutenção do parque de exposição 35, mais 50, 85 mil. Tu tem aqui esses 50 mil do museu, a gente já falou do museu, aproveitando então que pegou fogo no museu lá no Rio de Janeiro. Foi gasto alguma coisa esse ano no museu, que tinha 50 mil orçado ano passado e para o ano que vem não tem nada orçado. Vocês têm como rever isso ainda ou não? Isso vai ser revisto no orçamento. Porque não tem na LDO do ano passado tinha orçado 50 mil assim, ó, e nesse ano eu não vi nada ali. O problema é que se a gente não coloca no LDO, nós não podemos colocar no orçamento. Então nós não teríamos que corrigir então e colocar na LDO dessa agora? O museu? É. E não tem nada Não. aí. Tinha de 2018 para 2019, não tem. Teria que ver com o secretário de Educação, que é o responsável pelas ações da Secretaria de Educação. Não, tinha assim, ó, em 2017, Cultura tem do programa do Cine Rock, tem... Deixa eu só pegar aqui. Meu Deus do céu. Mas não tem de música.
Não, tá no promoção cultural e turística. O ano passado tinha 50 mil para o museu e esse ano não tem nada. De repente, se é tentar isso e fazer... Se tu diz agora que se não tiver na LDO, não vai ter na LOA, Esses 50 não mil, tem como fazer uma se eu pra não me- segunda? esses 50 mil, se eu não me engano, era para reforma do museu. Na verdade, nós tínhamos para esse ano uma emenda parlamentar, né, Lucas? Acho que é do ano passado. E ela foi cancelada. Nós aguardamos um ano e nós entramos em contato com o gabinete, era do Peronde. 250 mil. Eu acredito que esse recurso aí era para contrapartida para um novo museu. Como foi cancelada a emenda e não existe previsão para o ano que vem, a gente não pensou recurso para o museu. Tanto é que tem uma comissão de desativação daquele museu, né? Pois é, eu já ouvi isso. A comissão se reuniu hoje de manhã, eu faço parte, eu não pude participar porque eu tinha uma reunião com a promotoria, mas a ideia é retirar as peças do museu interno, né? Guardar, armazenar, já foi comprado todo o plástico de bolha, né, para armazenar todas as peças e aquela estrutura lá vai ser desativada, né, porque ela está comprometida, já tem laudo desde o ano passado que a Fabiane Pastori fez e o museu não tem condições de fazer reforma e está comprometida toda a parte estrutural. E daí não vão abrir. Assim, a princípio não tem um outro local. Não, a expectativa era a emenda parlamentar. Como ela não veio, nós não temos, né? Com recurso próprio é complicado. Ok. Então tá, vamos ver. Então não tá, mas enfim, então por isso que não está aqui a questão do museu, porque como vai ser, se já foi comprado os plásticos bolha, é porque não vai ser reformado o museu. Não tem um outro local para colocar uma... A comissão, a última reunião que a gente participou, nós não encontramos nenhuma possibilidade de recurso financeiro de local para a gente fazer um novo museu. Mas essa comissão, então, apresentou uma proposta e encaminhou para o prefeito, né? É um processo que está internamente sendo conduzido. E, enfim, eu não posso responder hoje, eu não sei o retorno do prefeito, mas, a princípio, a comissão está com essa ideia de armazenar, né, cuidar bem do acervo e desativar. Nós temos um prazo até outubro, que é uma negociação com a FEICAP. Eu não participei dessa negociação, mas a direção da FEICAP sugere que até final de outubro nós retiramos a estrutura que está lá. Mas o que a FEICAP tem a ver? O museu não é municipal? Aquele local não é municipal? Sim, mas vai ser utilizado para espaço, venda de espaço, já está definido isso. Então, na verdade, o museu vai sair para abrir espaço para vender para a feira? Não, porque ele está comprometido. Ele não tem condições de receber com segurança hoje alguém lá. Mas e não tem como reformar? Não tem. Não, Laudo de engenheiros dizem que não tem. Seria muito caro reformar, trocar toda a estrutura sem desmontar ele inteiro. Porque aquilo lá, vocês sabem que aquilo lá é um projeto de uma casa, de uma das primeiras casas de Três Passos, não é um simples prédio, né? Justamente. Mas, enfim, Justamente, mas não tem a questão de segurança, não tem segurança, não tem quem se responsabilize se vem acontecer alguma coisa, né? E por que não fazer um novo museu lá? Justamente. A questão desculpe interromper. Não. Mas a questão é a seguinte, Nader, pode ser lá. Não se definiu que não vai ser lá, mas não agora, nos próximos 6 meses, por exemplo, 7 meses. Se tiver um recurso que a gente consiga construir, a ideia é até maior, né? Se conseguisse construir um centro cultural, que tivesse um museu, que tivesse um auditório, né? Então, o planejamento, nós já conversamos, temos um projeto meio que encaminhado para tentar levar a Brasília, ver se conseguimos recursos para fazer algo maior ainda. É que se nós não conseguimos manter um que estava lá, porque vocês três que hoje então representam aqui a municipalidade, você sabe que daqui 20 anos não tem outro museu. Zé Nader, mas aí nós vamos ficar no... Não era esse o tema da LDO, assim, mas só que fique claro a minha... Da LDO seria isso, da LDO então, só para mim terminar, eu acho que isso aí a gente levanta uma outra hora, mas vocês guardem isso na
na consciência. Eu só pediria para vocês verem que as obras, que essa diferença muito grande na questão dos valores do asfalto a frio. Eu queria também, só para concluir, para encerrar, sim, queria fazer uma participação, senhor presidente, que fosse remetido para a Câmara, então, um laudo desse comprometimento desse museu, né, e a gente repassa aí para o pessoal, para eles não ter dúvida nenhuma, então, em questão desse laudo, né, em questão do museu, se seria possível isso. Tentar responder, Nader, a tua questão sobre os números. Se você comparar 2018 com a LDO 2019, você vai ver essas diferenças. Ano passado, quando a gente fez o plano plurianual, o secretário que estava, o Carlos PS, e a sua equipe dimensionaram alguns números, né? Inclusive como indicadores dentro dos programas da Secretaria de Obras. Esses números que a gente percebeu numa revisão no final do ano passado, nós percebemos que havia indicadores superestimados e outros subestimados. E inclusive com recursos. Não se teve esse tempo, esse cuidado talvez, de medir a nossa capacidade de produção com o recurso, de quantos metros de calçamento, do asfalto a quente ou a frio. E este ano, na LDO, a gente procurou fazer com que a equipe da engenharia pudesse dimensionar de forma mais clara. Então, a gente percebeu essas discrepâncias entre comparar ano passado com este ano. Este ano, nós fizemos um trabalho mais detalhado em termos de tentar dimensionar quanto custa um metro de calçamento, um metro de asfalto a frio, a quente, e quanto, né, existe um mapa detalhado de todas as vias hoje asfaltadas, né, comparar Getúlio Vargas com a Daltro Filho, e as futuras, que são as transversais, a da Santos Dumont e no entorno. Então, hoje, você tem praticamente dimensionado quantos metros quadrados tem. Também ninguém foi medir a trena, mas sim através do Google, dá um erro de cálculo, se você quiser fazer bem corretamente. Mas como a LDO você estima, você pode utilizar esses números perfeitamente, né? Não, sim, meu Borja, a minha questão não é a questão da metragem. Assim, não tem como tu botar, tu vai medir, vai fazer a Santos Dumont, depois quando tu faz, ele dá uma diferença de quilômetros às vezes, isso é normal, isso eu entendo que é normal. O que eu digo é na questão de valores, porque o asfalto CBUQ, 20 mil metros quadrados, foi orçado o ano passado 1.460.000, esse ano 1.443.000, está dentro, é uma margem de erro. Mas o asfalto PMF, a frio, foi orçado o ano passado 500 mil, então o dobro seria 1.080.000 e agora subiu lá para quase 1.500.000, entende? Não é essa questão que eu digo, só porque não bate mais ou menos. Não é a questão da metragem de asfalto ou de calçamento, porque isso aí não tem como tu calcular. Tu projeta fazer tantos quilômetros e não dá às vezes. Não, se você olhar este ano, não sei se vamos chegar a atingir a meta, mas será feito mais asfalto do que o ano passado, né, a frio. Se fizer todas as transversais previstas, ela vai dar um valor significativo. Esses valores para o ano que vem. Mais algum vereador que queira se manifestar, fazer alguma questão? De acordo com a exposição e as explicações do secretário e servidores do município, e de acordo com a necessidade, então, que tem desse projeto da lei de diretrizes orçamentárias de a votação, concluo, então, que vá à votação na próxima sessão. Parecer técnico, então, favorável. Muito bem, eu também, dando minha manifestação aqui, favorável ao indicativo do relator da matéria, e, portanto, então, esse projeto vai à segunda votação agora na próxima sessão plenária, então, na Câmara de Vereadores. Vereador Arley, acho que tem mais a sequência ali, né? E eu não sei, acho que dá pra gente também
dispensar os convidados aqui, né? Eu acho que agora a gente Sim, eu acho que agradecer a presença de vocês, pelos esclarecimentos aí. Tá bem? Tá, ok, muito obrigado. Primeiramente, solicito a orientação técnica em relação ao projeto de lei legislativa número 17/2018 e o projeto de lei complementar número 8 de 2018, substitutivos. Vou fazer então, explanar aqui sobre a orientação técnica dos dois já, e já aproveito para as duas comissões, só depois os relatores daí fazem separadamente, né? Em relação então ao projeto de lei legislativa 17 e o 18, eles tratam sobre o mesmo assunto, né? Que é essa questão então da questão do som e aí do funcionamento, né, do horário dos bares, restaurantes, lancherias e similares. Ele, em relação à iniciativa, a competência do município, o município é competente, conforme a própria Constituição Federal prevê, e o Estado, então, que os municípios eles podem legislar a respeito de higiene, bem como dispor sobre penalidades sobre o sossego também, meio ambiente, né, e penalidades por infrações, leis e regulamentos locais. Nesse caso aqui não é competência exclusiva do prefeito municipal. O ideal, por se tratar de posturas, né, seria dispor sobre todo essas leis, juntar todas elas, em outros termos, e colocar tudo no Código de Posturas. Seria o correto, os dois num só dispositivo legal. Como a gente já conversou com o próprio Tocha ali a respeito disso, era a forma correta de se fazer. Mas como o Executivo está providenciando essa questão da revisão do Código de Posturas, e como dessa forma a gente pode cometer o erro de adentrar em atribuição que é do Executivo, na parte de penalidades, na parte de atribuições ao Executivo, então a gente manteve, né, dessa forma. A Lei 8.000, ela é de 2004, 8.836, na sua origem, lá em 2004, ela foi formalmente redigida de uma forma equivocada. Ela foi como uma lei ordinária, não uma lei complementar, e também alterou o estatuto, não foi dentro do Código de Posturas. Então, a gente seguiu isso, alterando ela, porque não seria o momento agora, por meio do Legislativo, alterar o Código de Posturas, considerando que o Executivo está providenciando isso. Então, essas duas situações são mais formais, né? E isso não leva à inviabilidade do projeto de lei, porque em relação à iniciativa, o conteúdo e tudo mais, está ok para que se vá à votação, falando então tecnicamente e juridicamente. E o mérito cabe a vocês analisar. Solicito... não, isso é o Vinícius. Da minha parte, então, de acordo com a exposição, a gente já discutiu esse projeto, né, e ouvimos até a população aqui, comerciantes que se fizeram presentes, e houve também um grande debate nas redes sociais. Eu sou de acordo, então, que esse projeto vá à votação na próxima sessão. Muito bem, eu também acompanho então o voto do relator e ficam então essas duas matérias aí aptas a irem à votação no plenário na próxima sessão legislativa. Portanto, então, parecer da Comissão de Constituição, ou melhor, o nosso aqui é da Comissão de Orçamento, Finanças, é favorável então para que vá à votação. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião das comissões permanentes e passo a palavra então para o vereador Edivan Baron, presidente da Comissão de Constituição e Redação, para que dê sequência aos nossos trabalhos de hoje. Muito bem. Então, a partir de agora, assumimos o comando dos trabalhos, após o encerramento pelo presidente Vini da sua comissão e seus membros. Câmara Municipal de Vereadores Três Passos.
Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Reunião ordinária do dia 6 de setembro de 2018. Primeiramente, faremos a leitura da ata da reunião da sessão anterior. Ata da reunião ordinária número 17 de 2018, Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Aos 30 dias do mês de agosto do ano de 2018, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 17 horas, os vereadores Edivan Baron, William Heinck e Rosane do Nascimento, integrantes da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Leitura sumária do expediente. Projeto de Lei número 24/18. Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 4.156 de 2008, que criou o Conselho Municipal de Cultura de Três Passos. A alteração é no sentido de incluir o movimento Pró-Arte como participante do Conselho. Esse projeto está aguardando o retorno do Executivo Municipal, mais especificamente do Conselho Municipal de Cultura. Projeto de Lei Legislativa número 17 de 18. Altera a Lei Municipal 3836 de 20 de maio de 2004, que regulamenta o horário de funcionamento nos bares, restaurantes, lancherias e similares. Projeto de Lei Complementar número 8/18 altera a Lei Complementar número 3.211 de 95, que institui o Código do Meio Ambiente e Posturas do município de Três Passos. Distribuição das matérias pela presidência da comissão. O projeto de lei número 24/18 foi distribuído à relatora Rosane Nascimento, o projeto de lei número 8/18 e o projeto de lei legislativa número 17/18 foi distribuído ao relator William Heinck. A relatora Rosane do Nascimento solicitou orientação técnica em relação ao projeto de lei 24/18, que é no sentido de se observar a paridade da composição do Conselho. Portanto, ficará em análise junto às comissões permanentes. O vereador Vinícius de Araújo sugeriu que seja convidado o presidente do Conselho Municipal de Cultura, Jandir Saquete, para comparecer na Câmara na próxima sessão e prestar maiores esclarecimentos sobre a matéria. O relator William Heinck esclareceu que apresentará algumas alterações ao projeto de lei legislativa 17/18 e ao projeto de lei complementar número 8/18 por meio de projetos substitutivos, já que é autor dos mesmos, os quais serão lidos na próxima sessão e analisados em nova reunião das comissões. A gravação dessa reunião ficará arquivada em formato de áudio MP3 e disponível por 7 dias no site da Câmara Municipal, bem como na Secretaria dessa Casa Legislativa pelo período de 1 ano, conforme determina a Resolução número 1 de 2014. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a presente ato, que vai assinado por todos os membros das comissões permanentes. Após a leitura da ata pelo vereador William, coloco em discussão e votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estamos, os contrários se manifestem. Uma sugestão, aqui a gente está se adaptando, né? E as atas agora são específicas, então eu acho que nós podemos mudar no texto aqui, que isso eu acredito que fica um padrão, que vai assinada por todos os membros da comissão. Porque aqui dá a entender que as duas vão assinar, né? Então as próximas eu acho que já dá para melhorar o texto. Só mudar, tirar do plural e botar para o singular, que é uma comissão só que assina essa ata. Né? E o senhor sugere que cada comissão assine a sua ata, então? É o que está acontecendo. Tá bom. Na verdade a ata que o Vini... É a ata que a outra comissão leu. É só uma correção de português, só isso. Né? Tudo bem, só questão de corrigir esse erro, então, está a cargo do nosso secretário tomar as providências na próxima sessão. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei número 24/18. Dispõe sobre a alteração da lei municipal número 4.156 de 2008, que criou o Conselho Municipal de Cultura de Três Passos. A alteração é no sentido de incluir o movimento Pró-Arte como participante do Conselho. Projeto de lei número 26/18. Dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhorias na execução de obras públicas que enumera, referente à pavimentação asfáltica de trechos das ruas Roque Gonzalez e Washington Luiz. Projeto de lei número 41/18, que dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhorias na execução de obras públicas que enumera, referente à pavimentação asfáltica da rua Antônio Gonçalves de Oliveira. Projeto de lei complementar número 8/18 e projeto legislativo número 17/18. Substitutivos. Altera a lei municipal número 3.211 de 1995, o Código de Posturas, e a lei municipal número 3.836 de 2004. Tais projetos, na sua redação original, têm por objetivo regulamentar o horário de utilização de aparelhos de som e demais instrumentos sonoros ou musicais, como, por exemplo, música ao vivo, dos estabelecimentos comerciais como bares e restaurantes, instalados em prédios de característica mista, residencial e comercial,
situado em área de zona mista da nossa cidade. Os projetos substitutivos incluem a regulamentação do horário em véspera de feriados e no período de horário de verão. Projeto de decreto legislativo número 318. Regulamenta no âmbito do Poder Legislativo Municipal a Lei Federal número 12.846 de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa de pessoa jurídica pela prática de atos contra a administração pública municipal. Esta lei é reconhecida como a lei anticorrupção e traz no seu texto, por exemplo, a delação premiada que é usada no inquérito penal pelo Ministério Público e o acordo de leniência que é usado a nível civil e administrativo pela Controladoria Geral da União. O presente decreto legislativo visa a regulamentar a lei no âmbito do Legislativo Municipal, especialmente em relação ao processo administrativo de responsabilização par, previsto no seu artigo 8º. Distribuição de matéria aos relatores pela Presidência. Os projetos de lei número 2418, 2618 e 4118 têm como o projeto por decreto legislativo número 318 foram distribuídos para a relatora Rosana do Nascimento, que é a vereadora. O projeto de lei legislativo número 1718 e o projeto de lei complementar número 818 foram distribuídos para o relator William Heineken. Nesse momento, os relatores farão o relatório e análise e proferirão os seus votos. Primeiramente, solicito a orientação técnica em relação ao projeto de lei 24/2018. Bom, relembrando, então, nós já analisamos esse projeto, mas já faz um tempo, né, em relação à questão constitucional. Não existindo lei específica que disponha sobre os conselhos, juridicamente falando, tem que se observar o princípio da paridade, ou seja, que tenha a mesma quantidade de membros do Executivo e do Legislativo, representando a sociedade civil e, ao mesmo tempo, o Executivo, porque são órgãos de assessoramento, então, do Executivo. Não fazem parte do Executivo e também não estão subordinados, não é subordinado, mas está aí para fazer esse assessoramento ao Executivo. Nesse caso aqui, nós temos agora, com o movimento ProArte incluído, 12 membros, sendo que do Executivo há apenas 2. E também tem aqui membros do Estado, né, que é a 21ª Coordenadoria, então, do Estado, e também tem o Polo Campus, do campus aqui no município de Três Passos, também da universidade, né. Esses seriam do Estado. Falando de uma forma bem restrita, na parte jurídica, não seria viável o Estado participar, pois ele não pode estar subordinado a nada do Estado e não teria interesse do Estado, e sim, somente deveriam se olhar o interesse local. Mas a gente sabe que em outros conselhos isso se faz, o Estado, ali, entidades, enfim, do Estado aceitam e não vê problema em relação a isso, né? Eu só que tenho que olhar e afirmar, né, que já teve problemas de inconstitucionalidade quando se exigiu que uma entidade do Estado participasse e essa entidade não teve, então, a concordância, não quis, e aí teve problemas até na esfera judicial, que eu acredito que não é o caso, né? Então, considerando essa parte jurídica, não tem paridade, e com o movimento ProArte ficaria, então, mais acentuada ainda essa disparidade entre os representantes da sociedade civil e o Executivo. Porém, o mérito pode ser analisado de outra forma por vocês, já aconteceu aqui na Câmara, né, de acharem que está bem representado, que tem interesse público, enfim, que compete a vocês. Juridicamente falando, não está viável o projeto de lei para a votação, de forma estritamente técnica, né? Convido inicialmente o senhor Jandir Schacher, presidente do Conselho Municipal, para fazer uso da palavra e nos passar maiores informações sobre esse projeto. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu peço escusas por não ter me cumprimentado um a um, para não interromper o andamento dos trabalhos que já estavam quando eu cheguei na casa.
A gente está aqui em nome do Conselho Municipal de Cultura para também avaliar a participação do PROARTE no Conselho, incluí-lo ao Conselho. Esse é o objetivo. Olha, eu preciso fazer uma colocação com referência ao Conselho. Nós estamos, assim, fazendo uma presença meramente figurativa. Nós não temos uma ação efetiva de Conselho. A comunidade cultural de Três Passos não tem sido ouvida nas ações culturais que acontecem no município. Louvo a iniciativa de receber o PROARTE, que é um grupo de pessoas realmente interessadas na cultura de Três Passos, da nossa cultura tradicional. Então, a minha opinião é que eles entrem, mas principalmente eu precisaria de um tempo melhor, uma colocação melhor, para fazer uma colocação de como o Conselho Municipal de Cultura, como o presidente do Conselho Municipal de Cultura, tem sido utilizado nas decisões culturais que acontecem no município. É isso. Se eu puder só contribuir, eu não sei se o Jandir, depois daquela... Eu até não pude participar no passado da Assembleia na verdade, não sei se foi de reformulação do Conselho, ou se foi até de criação do Conselho Municipal de Cultura. Mas a partir depois daquela Assembleia, teve algum outro tipo de encontro, de alguma atividade, enfim, assim, ou não se teve mais nenhum tipo de reunião, alguma coisa, mais no sentido assim do próprio Conselho, se o senhor pudesse nos clarear? Sim. Eu procurei a Secretaria de Educação mais vezes, assim, sem uma audiência oficial, mas assim, na informalidade. Fui à Secretaria e sugeri diversas ações que se poderia fazer junto à comunidade. E sempre se esperou uma resposta, uma participação, porque assim me parece que nós não temos tido, não ouvimos o que o pessoal da cultura, que cuida da cultura de Três Passos. Um exemplo, nós temos manifestações históricas em Três Passos no sentido da organização, só um setor que eu tenho convivência, setor de corais. Temos uma das mais antigas associações no interior, chamada Sociedade de Cantores Lira, de Baixo Erval Novo. Ela se denomina Sociedade de Cantores Lira. Por quê? Porque foram cantores que fizeram aquela sociedade. E hoje, a não ser os pássaros, eu acho que ninguém mais canta no Erval Novo. Por que que não cantam? Porque certas pessoas influentes na comunidade foram embora. E os que permaneceram não tiveram uma manifestação de apoio. Enfim, acredito que deva existir esse potencial cultural, que é gratuito, nosso, é só saber explorar. Procurei colocar isso, mas não tive resposta. E o que mais me preocupou, com referência ao peso do Conselho, foi quando eu fui convidado a simplesmente assinar um documento pronto, pré-estabelecido, que foi a Carta de Apoio do Conselho Municipal de Cultura de Três Passos, Projeto Parte Artística e Cultural da FEICAP 2019. São uma quantidade de sugestões culturais que acontecem, mas eu recebi ela por obrigação de ter alguém que assinasse por isso. Eu preciso denunciar isso aí com maior transparência e tranquilidade. Não me serve, como presidente do Conselho Municipal de Cultura,
fazer essa função de assinar papéis. Não temos, eu não posso comungar com isso. Claro que eu assinei, porque eu não vou travar um procedimento que teria seus prazos legais para que a FEICAP funcione. Não é isso que se tem a intenção. Podia ter feito uma atitude dessa, mas não é bom. Só precisava ter uma oportunidade de um dia. Conversei com o vice-prefeito, conversei com o atual secretário de Educação, pedindo solução efetiva para o nosso museu, que está prestes a fazer uma mudança para um depósito, que eu hoje fui lá verificar a probabilidade de onde esse museu vai ser colocado. É desesperador, senhores. É desesperador. Então, estou vivendo esse... Precisava dizer para alguém do que é que eu estou sentindo como presidente do Conselho. Sinceramente, espero que o meu sucessor tenha muito mais sucesso do que eu. Um dia alguém vai assumir. Então, não sei se eu preciso colocar alguma coisa a mais. Se puder contribuir, eu acho que o que o senhor Jandir está trazendo para nós aqui é uma coisa muito importante e séria a ser tratada, né? E não pode passar despercebido pela Câmara de Vereadores. A gente vai ter que verificar o quanto nós temos poder e espaço para interferir nessa questão, porque realmente, indo ao encontro do que o seu Saquete falou, a gente não ouve falar da atuação do Conselho Municipal de Cultura, né? Não se sabe o porquê disso, mas pelo menos algumas justificativas nós tivemos a oportunidade de ouvir hoje e já temos um ponto de partida. Eu não sei se cabe uma discussão numa própria sessão ou se a gente tem que convidar, então, que venha o Conselho com a Secretaria de Educação e outros representantes do Executivo, verificar qual é a situação, o porquê dessa situação e tentar mudar essa questão. Eu realmente não sabia do museu, não concordo com isso, acho que nós tivemos um exemplo essa semana em rede nacional, de que depois que a gente perde as coisas que trazem a memória e a história da nossa comunidade, se lamenta, um descaso com o museu que acabou sendo incendiado, né, sofreu um incêndio, enfim. E da mesma forma, nós não podemos botar num depósito um patrimônio que tem 3 passos, que eu acho que, na verdade, deveria acontecer o contrário, ele ser incentivado, promovido para que tenha uma visibilidade maior ainda. Não sei se algum colega tem uma ideia do que a gente poderia fazer, de se reunir com o Conselho Executivo e ouvir as partes, né? Ouvir também a parte do Executivo e ouvir mais alguma coisa que o Conselho possa trazer, não só na presença do seu Jandir, mas com mais membros. E quanto à inclusão do ProArte, pelo que a assessoria jurídica já nos informou, ele já estaria inadequado na questão da paridade, e pensando no interesse público e na qualificação do Conselho, nós não estaríamos alterando nenhuma situação, ele não estaria passando a estar inadequado legalmente, e tendo mais um movimento integrando o Conselho, acho que a gente está qualificando. De minha parte, eu acho que tem que ir à votação e a gente discutir o mérito em sessão, aprovando a inclusão do movimento ProArte, já indo ao encontro dessa reconstrução que a gente precisa fazer. Bom, eu entendo que a discussão do projeto é uma coisa, nós temos que aprovar. Agora, a discussão do museu, bom, aí já é outra discussão, né? Eu ouvindo atentamente as colocações do presidente Jandir, a gente ficou muito triste, aborrecido aqui, porque o museu, na verdade, ele é parte da história do município. Lá tem coisas lá que fazem parte da história, né, seu Jandir? O senhor quer colocar mais alguma coisa? Observando-se a forma de como a sociedade está se comportando, posso dizer para vocês seguramente que o nosso museu é uma peça extremamente rara,
é um patrimônio sem medidas. Por quê? Porque é o único museu de características de colonização, que mantém uma era e que ele jamais terá outro que sucede ele. Por quê? Porque a nossa forma de viver está a consumir e a utilizar aquilo que é descartável, é reciclado. Hoje não se formam mais museus. Atentem a esse detalhe. Nós não temos mais memória. Podemos fazer museu de chip, mas físicos, eles não surgirão mais, porque os lixeiros estão levando embora a nossa memória. Isso nós temos aqui. Por enquanto, se conseguirmos vencer esta luta, fazer com que a cultura tenha um peso diferente dentro do olhar público, nós teremos um museu que será uma pérola regional. Nós, inclusive, apresentamos uma sugestão para a prefeitura, para o secretário de Educação, para que se tombasse, não temos um tombamento histórico na cidade. E temos obras do tempo da colônia, do tempo da colonização, residências bonitas aqui que poderia se tombar e dentro dela fazer o museu. Não tem recurso? Consulte a comunidade. Convoque a comunidade, movimente a comunidade. Faça com que ela se proponha a colaborar. Não se colabora tanto com o Hospital de Caridade. Se colabora, a comunidade é solicitada à comunidade e ela concorda, ela apoia. Temos 5 entidades dentro do Parque da FEICAP que podem muito bem fazer uma promoção maior, destinar, fazer um norte no sentido de salvar o museu, surgindo uma renda. E ele bem colocado no centro da cidade, numa casa bem localizado, ele pode se autossustentar com os ingressos, porque ele será uma peça regional. Ninguém tem isso aí. E nós teríamos assim centralizar esse pensamento. Então, nesse aspecto do museu, eu quero só ressaltar isso. Não haverá um novo museu, porque hoje a era está de consumo e reciclagem, ficaríamos sem essa história. Porque se falar de museu hoje, quem gosta é o público antigo, né? Porque o jovem ele tem pouco interesse nessa parte. Mas então, para aqueles que têm interesse, aqueles que gostam, é como o esporte, cada um tem seu esporte, cada um tem sua diversão. Então, se sendo o museu uma diversão para alguém, vamos preservar o museu. Se ele está comprometido, bom, então vamos atrás de recursos, tentar construir outro, né? Eu até sugeria levar o museu lá no Parque Frei Ivo. Tem uma peça lá que é ocupada para fazer ginástica. De repente levar o museu lá, que já tem uma estrutura montada, não precisa, é só questão de se adaptar. E lá, seguido, o pessoal está lá caminhando, correndo, sempre cheio de gente aos sábados, domingos e feriados. Certamente o pessoal iria visitar com mais frequência o museu, chamaria mais atenção, né? Seria um atrativo a mais lá no parque a questão do museu. Só questão de opinião. Mas vamos aprovar o projeto, vamos incluir o ProArte então, né? E depois nós temos que continuar essa discussão, não se pode parar aqui. O que não pode é acabar com o museu, daí seria um desastre para nós, né? Vini, quer falar? Não, só contribuir aqui, acho que daí vamos também nos encaminhando pro... Mas é que essa discussão ela é bem mais ampla, né? Aqui Três Passos ele necessita, por exemplo, de um plano municipal de cultura, né? Hoje nós temos aí uma série de manifestações, de projetos, de iniciativas, de entidades, né? E o Conselho, então, é o órgão que poderia, junto com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, trabalhar e estabelecer-se, porque através de um plano, que é uma questão estudada, com metas, com levantamentos, é a partir disso que até vai se ter uma noção exata de como retomar esse projeto do museu, qual o local mais adequado, assim como todas as outras iniciativas. Mas realmente o que está faltando é
uma articulação, um olhar diferenciado para a área da cultura. Isso está muito, né, não é uma conselho realmente é uma mera figuração para justamente dali a pouco não atrapalhar em determinados casos, como é esse projeto da FEICAP via LIC. Então realmente nós precisamos sim fazer uma indicação aqui via Câmara de Vereadores aí, para que seja trabalhada essa questão de estruturação do plano municipal de cultura e a partir disso dar vida então ao Conselho de Cultura e estabelecer uma discussão profunda a respeito desse setor que é muito importante para Três Passos. Nós temos uma série de iniciativas aqui. A cultura, se for encarada de forma séria, com um olhar atento, ela traz benefícios socioeconômicos importantíssimos para o município. E ainda mais num momento de crise, de dificuldades. Então, eu acho que cabe a nós, de alguma forma, fazer uma indicação para que seja trabalhado com urgência essa questão do Plano Municipal de Cultura. Complementando só o que o Edivan falou, as pessoas mais antigas que têm um olhar para um exemplo do museu, eu concordo em parte com isso, mas também o jovem não tem esse interesse porque não é estimulado, né? Vai ao encontro que tu falou, porque no momento que tu estimula, nós podemos dar outros exemplos. Três Passos não é uma cidade que o pessoal gosta muito de rock. Nós temos um sucesso que é o Cine Rock, que só cresce. Três Passos não tem tradição, nós tínhamos um cinema que passou anos por uma situação complicada, no momento que hoje é um modelo, é um exemplo regional até no nosso estado. Tem um festival de cinema que também, a todo ano que passa, ele cresce. Então, a questão cultural, esse plano cultural, o termo que o Vini utilizou é muito correto. Eu acho que é fundamental que a gente discuta. E aqui tem sido, esse momento das quintas-feiras tem sido um momento que a gente tem resolvido e sido muito produtivo. Eu acho que a gente já poderia convidar para quinta-feira que vem a Secretaria de Educação e mais alguém que o Executivo pense em indicar, e já deixar o convite feito ao seu Saquete, se ele quiser convidar mais algum membro para a gente já começar a trabalhar. A quinta-feira tem sido nosso dia de trabalho de fato, e eu acho que aqui se resolve muita coisa. Fica a minha sugestão, se os colegas concordam, na próxima quinta a gente já começa essa discussão. Eu acho que, ouvindo as palavras do Tocha, já está determinado, né, vereador? Então, que o secretário faça as anotações aí, nossa assessora também, que lembra a gente para nos orientar certinho dentro da lei, né? Para a gente fazer esse debate, essa discussão aí, juntamente com todas as pessoas interessadas e aquelas que se nós fizer hoje uma votação, tem pessoas que quer terminar com o museu, mas tem pessoas que não, tem pessoas que quer preservar, né? Quer preservar, não o museu. Preservando o museu, preserva a história. Eu sugiro a representação da FEICAP nessa reunião, porque se tem esse plano de mudar o museu do lugar, deve ser em função do planejamento da própria feira, né? Que, quem sabe, qualquer ação que esteja por acontecer, a gente consiga frear para que tenha um caminho mais calmo essa decisão aí. Não sei se alguém concorda da FEICAP, se é válido ou não, ou se esse contato se faz posterior à reunião também pode ser. Então, eu posso informar que o prédio onde está o museu hoje, me foi apresentado um laudo técnico da questão de engenharia da prefeitura, está condenado, ninguém pode permanecer naquele ambiente. Por causa dos cupim. Ele está caindo, ele é inseguro, não se pratica mais a presença nem de quem cuida. Tem que se retirar imediatamente o que está lá dentro. O que está lá dentro, porque o prédio está completamente condenado. Não há o que fazer. Então a FEICAP fica descartada. Eu acho que nós temos como. Assim, então não. Então acho que não. FEICAP, não cabe. O problema seria um outro local. Né? Então é com o executivo e conselho e nós museu, aqui. Né? Então isso aí. Um lugar definitivo. Novo prédio para. Isso. Tá. Então ficando para discussão da próxima semana tudo isso aí. A gente mantém informado o seu Jandir, que é o presidente, né, da entidade agora, dele, então, seria importante meu relatório, isso. Né? Conforme o senhor Jandir aqui está presente, né, e representa muito bem o Conselho Municipal e demonstrou seu descontentamento, que a gente
entende. Então, eu voto por não ir à votação o projeto na segunda-feira e que se chame o secretário de Educação. E se algum colega tem mais alguém que queira que chame, né, para essa reunião. Eu acho que nós temos duas situações. Não sei se a colega... assim, uma então, coisa... Então, assim, ó, eu solicito a tua manifestação como membro, né? Isso. A minha vice-presidente como membro e vice-presidente e favorável também, já que já deu seu voto favorável ou não à questão da relatora. Ao voto da relatora. Tá, mas eu estou dando meu voto agora. Sim, de acordo. Meu voto é que vá à votação segunda-feira, porque a inclusão do ProArte no Conselho, ele é inerente à nossa discussão do Plano Municipal de Educação. Né? Nós acabamos discutindo outras coisas, mas a inclusão do ProArte no Conselho, da minha parte, eu sou favorável que vá à votação para que a gente discuta o mérito segunda-feira. A conversa com o Conselho de Cultura e Secretaria de Educação é referente a outra situação. Eu também faço a minha manifestação como presidente e também sigo o mesmo caminho do vereador, né, do vice-presidente Tocha, porque eu acho que nós temos que incluir. Não tem nada que impeça de nós votar o projeto, porque é só para incluir, né, o movimento ProArte no calendário de eventos do município. Seria isso, né? Então acho que não tem nada de anormal. Até peço que a relatora ela reveja seu voto e nós conseguimos colocar esse projeto em votação segunda-feira. Tá, exato. Então, por 2 votos a 1, então, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação é favorável para que esse projeto vá em votação segunda-feira, então. Primeiramente, solicito a orientação técnica em relação ao projeto decreto legislativo 3/2018. Esse projeto, então, ele já é regulamentado a nível federal, né? Ele dispõe sobre a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública municipal e da outras providências. É uma exigência, então, que cada ente, né, não somente o federal, estados, municípios, e não só a nível de executivo, mas também de Câmara, regulamente esta lei, então, que é federal, em seus municípios, de cada um da sua forma, considerando as particularidades de cada região, porque também a Câmara é pouco, mas existe, então, essa contratação com empresas. E o que faz essa lei? Ela é mais conhecida como anticorrupção. Ela representa, então, um importante avanço ao prever a responsabilização objetiva no âmbito civil e administrativo das empresas que praticam atos lesivos contra a administração pública nacional ou estrangeira. Um dos principais dispositivos trazidos, então, por essa nova lei é a introdução da responsabilidade objetiva da pessoa jurídica pelos atos de corrupção cometidos em seu interesse ou benefício. Assim, a lei permite que a empresa seja responsabilizada independentemente da responsabilização dos indivíduos que estão envolvidos, por isso que fala responsabilidade objetiva. Não se verifica se houve intenção dos dirigentes ou dos donos da empresa ao causar danos ao erário. Existindo, então, ali um crime, né, essa questão de lesão ao erário, seja por quem for, a empresa ela vai responder e depois, claro, as pessoas individualmente vão responder também. Então, ela é mais para regular isso, é uma exigência do Tribunal de Contas também, né? O Marcos fez o curso lá no IGAN e agora veio uma nota técnica do Tribunal de Contas que ele vai olhar nos portais se a gente pegou e regulou essa situação, né? Que vem muito mais no âmbito nacional, mas que eventualmente pode acontecer no âmbito municipal e a gente tem que ter um dispositivo de lei para aplicar as penalidades e tudo mais. Então, ela é constitucional, da parte jurídica até deveria ir à votação, porque é importante para evitar até futuros apontamentos. Farei agora meu relatório.
Eu também acho importante para combater a corrupção entre as empresas que estão ligadas, então, que tem com a prefeitura, com a municipalidade, e também conforme uma exigência do Tribunal de Contas. Também, se algum colega quer se manifestar, depois daí eu vou dar o meu voto. Eu solicito a manifestação do vice-presidente Willy Warnick, se favorável, sim ou não, ao voto da relatora. Eu sigo a orientação técnica da casa e também a da relatoria. Eu sou favorável que vá à votação. Também, como presidente, sou favorável, sigo o voto da relatora e da orientação técnica, também do vice-presidente. Então, portanto, o parecer da Comissão de Constituição e Redação é favorável para que esse projeto vá à votação segunda-feira. Também, então, o voto favorável, né, que vá à votação esse projeto na segunda-feira. O senhor está liberado, senhor Jandir. Muito obrigado pela sua presença, as suas colocações, seu esclarecimento foi muito rico aqui para nós. Até nos ensinou muita coisa aqui hoje nessa sessão. Muito obrigado pela sua presença. Seguindo então aqui. Sim, a relatoria, nós já tivemos a orientação técnica, né, da assessoria jurídica da casa. Os dois projetos, tanto o 17 quanto o 8, já foram muito bem discutidos, então, de maneira objetiva, foi uma construção através de uma necessidade que apareceu em situação na sociedade, e após discussões, enfim, o projeto fica atendendo tanto prédios comerciais em conjunto com residências, como também aqueles prédios só comerciais, atendendo o que a gente aqui, inclusive no final com a colaboração dos colegas, entendeu por mais justo. Ficando então aquele prédio que é comercial e tem também uma área residencial junto na mesma construção, os horários definidos, de quinta a domingo de domingo a quinta-feira até as 22 horas, sexta e sábado até a meia-noite, e o prédio que é apenas comercial, de domingo a quinta-feira até as 23 horas, sexta e sábado, véspera de feriado, até 1 da manhã, e no horário brasileiro oficial de verão, estendido nas quartas e quintas-feiras até a meia-noite, esse horário que permite, então, a utilização de música ao vivo, instrumento musical e outros semelhantes. Dessa forma, então, foi a construção com substitutivos e, obviamente, que o meu parecer é favorável, que a gente, então, finalmente leve à votação e discuta o mérito dele segunda-feira na sessão ordinária. Solicito, então, a manifestação da vereadora Rosana Nascimento, se favorável ou não ao voto do relator. Favorável. Como presidente, também sigo o voto do vice-presidente, relator, e da vereadora Rosana também. Então, portanto, o parecer da Comissão de Constituição e Redação é favorável ao projeto para que vá à votação na próxima segunda-feira. Com a presença dos vereadores Tocha, a vereadora Rosana, a vereadora Arley, o vereador Vinícius Araújo, o nosso secretário Marcos e a nossa assessora a Cristina Keffer, e o presidente Divan então encerra essa sessão, nada mais havendo a tratar, encerra a presente reunião.